Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir, galera? O pessoal começando a entrar. Ah, boa. Deixa agora, vamos aguardar um pouco para o nosso convidado de hoje entrar, que é o professor Bruno Freire. Vamos ver se ele já entra. Faltou a maquiagem, é verdade, tô sem maquiagem nenhuma. Preciso botar esses produtos de maquiagem aí. Vamos lá, Bruno Freire pediu para entrar. Opa, Bom dia, Fred. tudo bom, Bruno? Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Perguntando, o pessoal está monitorando tudo. O pessoal perguntou, cadê minha camiseta branca? Pô, hoje eu não vim de branca, eu vou até, da próxima eu vou fazer com a branca de novo. Hoje eu botei uma verde. Verde. O pessoal está entrando aí. Botei aqui embaixo, ó, pessoal, o tema da conversa hoje com o Bruno Freire, relações entre processo civil e processo do trabalho. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou apresentando o Bruno. Queria dizer o seguinte, Bruno, que hoje é professor da UERJ, de processo civil e processo do trabalho, advogado trabalhista muito conhecido no Brasil, vários livros publicados, vários capítulos de livro publicados, vários artigos publicados. Mas o mais importante disso tudo é que ele foi meu calouro. Foi meu calouro. Eu sou da turma de 93 e ele é da turma de 94, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Então nós somos contemporâneos de faculdade. Ele é um ano mais novo, mais contemporâneos da faculdade, praticamente todas juntos, né? E ele foi logo para São Paulo, depois que se formou, ficou um tempo em Salvador, mas foi logo para São Paulo, fez uma carreira muito grande lá, passou por grandes escritórios e hoje tem o escritório dele, com o nome dele, né? Bruno Freire Advogados, escritório muito conhecido na área trabalhista. Fez mestrado, fez doutorado na PUC de São Paulo, fez concurso para a Federal da Bahia, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para a Federal da Bahia, optou por não tomar posse, depois fez concurso para a UERJ, e embora o escritório dele seja em São Paulo, ele é professor da UERJ, fica fazendo aí o bate-volta, ele tem essas duas sedes profissionais, e resolveu aceitar o meu convite para conversar sobre as relações entre o processo civil e o processo do trabalho. Esses irmãos que são o processo civil e o processo do trabalho. Pelo menos eu acho que são irmãos. E aí a conversa hoje vai ser sobre isso. O tema está aqui fixado, a live depois vai ficar no Stories durante 24 horas, e depois ela subirá para o YouTube. Bruno, a palavra é sua, faça sua apresentação aí, a gente começar a conversar. Bom dia a todos. Fred, é uma grande alegria, né, estar com você aqui nessa live. Você sempre foi uma grande referência para mim, desde a época de faculdade, né? Como você muito bem colocou, eu fui seu calouro e você, desde a época da faculdade, já se destacava bastante no estudo do processo civil, né? Eu tenho uma gratidão enorme a você, porque você é uma pessoa muito agregadora e sempre trouxe oportunidades para todos aqueles, né, que estão aí à sua volta. Eu lembro muito bem que o primeiro livro que eu publiquei, na época, eu pedi uma ajuda a Rodolfo Pamplona,
para publicar, e eu não conhecia muito ele, e ele aí mandou uma mensagem para você perguntando, não, e o que, é que você acha aqui desse advogado? Então, você deu as melhores referências, e não só isso, você também escreveu a apresentação do livro, né? Então, eu guardo com muito carinho, foi minha dissertação de mestrado, ali eu publiquei em 2004, e tem a sua apresentação, né, no livro. Você teve o cuidado de ler o meu trabalho e escrever a apresentação. E depois eu lembro que eu estava já nos estudos de doutorado com muita dúvida em relação ao tema que eu ia escrever, e marquei, falei, não, vou conversar com quem entende do assunto, né, para me ajudar. E peguei um avião e fui a Salvador, já morando em São Paulo, e almocei com você, lembro até hoje, e você ali trouxe o corte metodológico, o corte científico para minha tese de doutorado, que foi a que eu adotei, né, na época, desde aquela época que eu já comecei a estudar a heterointegração do processo civil e processo de trabalho, e na época eu propus uma unificação procedimental na execução, né, que envolve também a lei de execução fiscal, enfim. E então, e desde lá eu venho acompanhando, né, a gente vem tendo você sempre como exemplo, tive a oportunidade de assistir, como eu lhe falei, a sua tese de doutorado na PUC, depois assisti a tese de livre docência na USP, e como baiano, né, radicado em São Paulo, quando a gente vê um baiano brilhando aqui, como você sempre brilhou, a gente nos deixa com muito orgulho, né, de nossas origens, de nossas raízes, né? E eu tenho um carinho muito especial pela Universidade Federal da Bahia, onde você é professor associado, foi a faculdade que eu me formei. Como você bem colocou, uma das decisões mais difíceis de minha vida foi quando eu fiz o concurso para a Universidade Federal da Bahia, e que eu tomei a decisão de não tomar posse, porque minha ideia era continuar radicado em São Paulo, já me estabeleci profissionalmente aqui, e realmente ficaria muito longe eu estar fazendo o bate e volta, como eu faço hoje na UERJ, né, que é mais perto, é uma ponte aérea, é muito rápido, eu vou e volto no mesmo dia, e foi muito difícil para mim abandonar, né, o concurso lá que eu ganhei na Universidade Federal da Bahia. Mas, enfim, estamos aí, né, seguindo, e estou à disposição aí para conversarmos sobre esse tema que eu tanto gosto, que é o tema de minha especialidade mesmo. Massa. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse tema também me interessa bastante. É um tema-chave. Vou colocar o pessoal na mesma página e aí a gente começa. Todo mundo sabe que o artigo 15 do CPC, ele diz que o CPC, né, a legislação processual civil, ela se aplica ao processo do trabalho, além do processo eleitoral, além do processo administrativo, se aplica ao processo do trabalho supletivo e subsidiariamente. Esse dispositivo ele tem um histórico interessante, porque, veja que coisa interessante, ele, no anteprojeto do CPC, ele já constava com essa extensão do CPC para o processo do trabalho. Já constava, no anteprojeto. Quando o anteprojeto entra no Senado, à época, o TST não queria isso. Isso foi em 2010. À época, o TST não queria isso e fez um acompanhamento parlamentar para tirar essa previsão do Senado. E tirou. Se vocês forem ver a versão que saiu do Senado, do CPC, e foi para a Câmara em 2011, não continha isso. Quando chega na Câmara em 2011, vários deputados, pelo menos cinco emendas parlamentares sobre isso, pedindo a volta da previsão do processo do trabalho lá no artigo 15. Não só a volta, como a colocação dessa expressão supletiva e subsidiária, que não tinha. Isso foi colocado na Câmara. E é interessante que quando isso estava tramitando na Câmara, o próprio TST, já agora sob nova gestão, veio conversar com os deputados, por meio da sua assessoria parlamentar, para que voltasse a referência ao processo do trabalho. Ou seja, o mesmo que patrocinou a tirada, voltou para patrocinar a entrada. E aí entrou e ficou, todo mundo sabe que ficou. Só que isso gera até hoje gera muita reflexão, não? Em que medida o processo civil ele pode se aplicar ou não se aplicar ao processo de trabalho, levando em consideração
as especificidades do litígio trabalhista, levando em consideração que nós temos a CLT com boa parte de matéria processual, mas é uma lei da década de 40, ainda que com algumas reformas, e não por acaso o TST em março de 2016, um dia antes de o Código entrar em vigor, edita uma instrução normativa 39 de 2016, para, antes do Código entrar em vigor, já dizer que o Código se aplica ao processo de trabalho. Veja que o artigo 1º dessa resolução, eu acho esse artigo 1º emblemático, o artigo 1º da resolução, ou da Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, que o primeiro diz: o Código de Processo Civil se aplica ao processo de trabalho. Aquilo foi para evitar discussões maiores, porque o TST já continuava com aquela ideia de que era importante para o desenvolvimento do processo de trabalho que os avanços conquistados pelo CPC pudessem ser incorporados ao processo de trabalho e melhorassem o processo de trabalho também, já que era mais difícil. É muito difícil você mudar a legislação trabalhista no Brasil. Então, esse é um histórico para que vocês compreendam a importância desse tema. E aí eu começo, meu amigo Bruno Freire, dizendo qual é a sua impressão sobre o artigo 15, em que medida ele conflita com aquele célebre artigo da CLT que já cuidava do assunto, que referia ao processo comum. Como é que você concilia isso? Você vê distinção entre supletivo e subsidiário? Você consegue ser explicado com alguma racionalidade? Fale um pouco para a gente aí sobre o que você pensa. Eu, particularmente, achei positiva essa inclusão dessa nova técnica, que eu vejo que são técnicas de heterointegração diferentes, né? A subsidiariedade, ela exige uma completa omissão do processo especial para poder se ter a aplicação. A supletividade é uma nova técnica em que a lei, mesmo não sendo omissa, mas ela sendo incompleta, insuficiente, você aplica o processo civil ao processo do trabalho. Então, nós tínhamos algumas situações antes do Código, do artigo 15, que nós ficávamos privados de alguns institutos por conta da CLT tratar do tema. Então, vou dar um exemplo: a execução provisória. Tem um dispositivo da CLT que diz que a execução provisória tramita até a penhora. Ponto. Com isso, muitos se posicionavam que não era possível se aplicar o CPC no que tange aos atos de alienação de bem em execução provisória, porque a CLT tratava do tema. Então, com a nova técnica de heterointegração dessas normas, com a supletividade, que é uma complementação do processo civil, ou seja, o processo de trabalho pode tratar do tema, mas se ele tratar de forma insuficiente, incompleta, nós aplicaremos o Código de Processo Civil. Então, eu estou pegando esse exemplo da execução provisória para mostrar que por que eu me posiciono de forma favorável a essa nova técnica da supletividade. Eu lembro que na época, até lá na UERJ, na época o chefe do nosso departamento de Direito Processual, o Paulo César Pinheiro Carneiro, ele disse: não, Bruno, agora vai aplicar o Código de Processo todo no processo do trabalho. E eu falei: não, calma, professor, nós temos o artigo 769 na CLT, que exige uma compatibilidade principiológica e procedimental para aplicação do Código de Processo Civil no processo de trabalho. E eu penso que esse artigo 769 ele tem uma grande importância. Houve uma discussão: não, está revogado, não está revogado. Eu entendo que ele não está revogado e ele traz um parâmetro importante para a aplicação do processo civil ao processo de trabalho, que é a compatibilidade principiológica e procedimental. Então, vamos pegar o exemplo da multa do 523, lá da execução do processo civil. Houve uma discussão enorme no processo do trabalho se ele se aplicaria ou não. Porque é uma coisa até incongruente, né? Você ter uma multa num processo civil e não ter num processo de trabalho cujo crédito é alimentar, né? Tem natureza alimentar. E aí, para mim, a questão é de legis diferenda. Por que de legis diferenda? Porque há uma incompatibilidade do artigo 523
com o processo do trabalho no que tange ao procedimento. No processo de trabalho, a gente, quando é citado, tem 48 horas para pagar ou indicar bens. E a multa do 523, do CPC, ele traz um prazo de 15 dias para depois, se não pagar, ter a aplicação da multa. Então, respondendo a sua pergunta, né? Penso que essa nova técnica que foi inserida pelo CPC, pelo artigo 15 do CPC, de heterointegração de normas, incluindo a supletividade, foi positiva para o sistema processual trabalhista, porque podemos passar a utilizar institutos que antes não podíamos utilizar, e o artigo 769 ele continua vigente com a importância de trazer um balizamento ali, ó, não vai ser tudo, tem que ter uma compatibilidade principiológica e procedimental com o processo do trabalho. Interessante. Eu já pensei bastante sobre isso, Bruno. Eu tenho algumas reflexões. Você sabe que eu não sou especialista no assunto, mas gosto de ficar pensando, né? Gosto de ficar pensando. Eu não vejo muita utilidade na distinção supletivo subsidiário, embora entenda que se possa fazer teoricamente essa distinção, porque hoje eu penso que as relações entre processo civil e processo de trabalho são relações mais de mão em contramão, são relações mais de circularidade. Não é saber se o processo civil e o processo se aplica ao processo de trabalho, portanto, uma relação processo civil e processo de trabalho num sentido. É mais saber se eles dialogam de mão em contramão. Até perguntar se o processo de trabalho serve ao processo civil. Essa é uma outra pergunta. Quer dizer, de que maneira eles se relacionam? Eu, particularmente, acho que tem coisas do processo de trabalho que, por omissão do CPC, o processo de trabalho ajuda. Como é o caso, é uma coisa boba, mas eu acho interessante, o protesto de sentença, que está regulado no CPC e também tem previsão no processo de trabalho. Lá no processo de trabalho diz que o protesto de sentença será suspenso caso o juízo esteja garantido na execução. Se houver penhora, se suspende o processo de sentença. Essa previsão não tem no CPC e faz todo sentido lá no processo de trabalho. Faz todo sentido. Eu mesmo digo que é preciso buscar lá. Então, essa é uma primeira reflexão. Eu acho que o 15 ele parte de uma lógica, que é a mesma lógica da CLT, que é uma lógica centro-periferia. Periferia como o que está longe do centro, né? Centro-periferia. Quer dizer, o CPC seria um código, seria uma coisa nuclear, central, e ele vai para a periferia para os outros procedimentos que estão fora dele. No caso, é o procedimento do trabalho. Mas eu acho que a lógica já não é mais essa. Eu acho que é uma lógica do núcleo para fora e de fora para o núcleo também. Portanto, para quem se lembra de física, né? Centrífuga e centrípeta. Quer dizer, do núcleo para fora, centrífuga. De fora para o núcleo, centrípeta. Eu acho que a relação ela é mais assim. E tem uma outra reflexão, que é uma reflexão epistemológica. A epistemológica pura. É uma coisa para você pensar junto comigo e quem sabe até você ver escrever. Tá aí um tema que você estava atrás. Que é o seguinte, é uma pergunta epistemológica mesmo. Qual é o ser do processo do trabalho? Ou seja, o que é próprio e exclusivo e marcante no processo do trabalho? Porque que o processo do trabalho tem algumas técnicas diferentes, como, por exemplo, esse dos 48 horas para pagar, isso é uma técnica. Técnica lá. Isso não é da essência do processo do trabalho. Isso poderia estar no juizado especial, poderia estar no CPC. Isso é uma técnica apenas que transformou o processo do trabalho num processo que não usa a mesma técnica do processo comum. Mas o que é esse ser hoje? Eu falo hoje, não é em 1940. Em 1940 tinha algum ser diferente. Hoje, consensualidade, sincretismo, menos recurso durante a fase de conhecimento, tudo são técnicas. Técnicas que alguns procedimentos têm, juizados não têm recurso contra a interlocutória. Ele é um processo de trabalho por causa disso? Não. Então, eu tenho hoje muita dificuldade de identificar o que é esse ser próprio, exclusivo, definidor do processo do trabalho, ser esse que não pode ser afetado pelo CPC. Eu encaro o processo de trabalho como um procedimento especial. Um procedimento especial para casos que envolvem relações de trabalho.
que você acha dessas minhas ideias malucas aí, meu grande amigo especialista no assunto? Eu vi, Fred, eu lembro lá no evento na Universidade Federal da Bahia que você falou, né, essa questão da subsidiariedade, supletividade, para você ver uma coisa. Realmente, se a gente pode partir de um pressuposto que a supletividade ela engloba a subsidiariedade, ela mais do que a subsidiariedade, então realmente não teria necessidade dessa distinção teórica aí na heterointegração das normas, né? Eu vejo que você deu exemplo aí do protesto de sentença, e realmente há coisas no processo de trabalho que podem servir ao processo civil. Eu vou pegar um exemplo, mas aí talvez do CPC de 73, que era o conceito de embargo de declaração, né? O embargo de declaração tratado na CLT, ele era mais avançado que o do processo civil, porque ele previa o contraditório para a hipótese de efeito modificativo. Então, você poderia, né, utilizar ali naquela época, né? Declaração da CLT. Eu vi também que, se você pegar uma análise do Código de Processo Civil, eu vejo dois pontos que se aproximaram bastante aí, os dois sistemas. Primeiro, em relação à recorribilidade de decisões interlocutórias, que no processo de trabalho nós temos uma total irrecorribilidade, né? E no processo civil você tinha uma total recorribilidade. O novo CPC, ele mitigou essa recorribilidade. Então, ele se aproximou de um sistema de recorribilidade, né? Porque ele tinha uma recorribilidade absoluta e nós temos um sistema de irrecorribilidade absoluta. Ele se aproximou da irrecorribilidade a partir do momento que ele mitigou, né, essa recorribilidade absoluta. E a conciliação também, que sempre foi um traço marcante no processo do trabalho, a conciliação, né? A conciliação, antigamente, no processo civil, você era citado para apresentar uma defesa em 15 dias, né, da juntada do mandado aos autos. Hoje você é citado para comparecer a uma audiência de conciliação antes de apresentar a defesa, né? Logicamente, você pode ir lá falar que não quer a conciliação e não ter essa audiência, mas também foi outra aproximação. Então, esse estudo comparativo, eu vejo ele como muito salutar, né? A sua colocação do processo do trabalho ser um procedimento especial é uma questão assim muito polêmica, né? Uma questão que é muito discutida no que tange a autonomia do processo do trabalho, né? É possível. Eu era um defensor, né, da autonomia do processo do trabalho até a reforma trabalhista, né? Porque eu via no processo do trabalho peculiaridades que realmente traziam autonomia em relação ao processo civil. Então, por exemplo, no processo do trabalho, nós tínhamos na petição inicial como requisito, bastava uma breve exposição dos fatos, né? Um processo bem simples, informal. Nós tínhamos, na execução, a possibilidade do juiz iniciar a execução de ofício, né? Diferente do processo civil. A própria irrecorribilidade que eu falei, enfim. Então, nós tínhamos peculiaridades no processo de trabalho, princípios no processo de trabalho, que o distinguiam. Qual é o princípio? As peculiaridades eu sei até que existem. Agora, me permita. Existem, mas como existem procedimentos especiais, se caracterizam exatamente pelas suas peculiaridades. Mas qual é o princípio do processo do trabalho? Princípio do processo do trabalho que não seja um princípio do processo de um modo geral? É uma dúvida realmente que eu tenho. Na verdade, aí você entra na discussão de princípio e regra, né? Porque se você entender que a irrecorribilidade da decisão interlocutória for uma regra, não um princípio, tudo bem, mas tem gente que você pode sustentar como um princípio, né? A irrecorribilidade. Então, tudo bem, se for princípio, vamos lá, vamos adotar que isso é um princípio. Os juizados é assim. Os juizados é assim. Isso é um princípio do processo do trabalho? Isso é um princípio do processo do trabalho? Ou é uma técnica? É uma técnica que o processo do trabalho adota. O juiz postulante, né? Mas isso é um princípio? Juizados tem juiz postulante, habeas corpus tem juiz postulante. Habeas corpus, então, Lei Maria da Penha tem juiz postulante da parte. Lei Maria da Penha. Tá entendendo? O que é? Porque, veja, uma coisa é saber o que é as características procedimentais, as técnicas, que são técnicas do processo do trabalho.
Mas Certo. que técnica é essa do processo de trabalho, que é só do processo de trabalho, ou só pode ser do processo de trabalho? Existe uma técnica que é exclusividade do processo de trabalho? Ou o processo de trabalho se vale, se organiza de várias técnicas que já existem e são espalhadas pelo ordenamento e outros procedimentos? Daí minha pergunta, qual é o ser do processo de trabalho? Qual é o ser? Não é qual é o estar, Aí, é é, qual é o ser do processo de trabalho. eu via todas essas que eu chamei de peculiaridades, né, que o distinguiam do processo civil. É, mas daí a você sustentar uma autonomia do processo de trabalho, era mais uma questão de vaidade dos estudiosos do processo de trabalho, né? Porque realmente você tem razão. Cientificamente, os princípios são o mesmo, né? O acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Então, é um processo pensado sob viés constitucional, né? Eu tinha uma tendência a sustentar porque eu via muitas diferenças técnicas. Como eu falei para você, o processo civil, na petição inicial, você tem que trazer requisitos. No processo de trabalho, era a informalidade, breve exposição dos fatos. Você vê, por exemplo, você pegar os autores antigos, diante dessa simplicidade do processo de trabalho e informalidade, admitiam até julgamentos extra-petita, que eu nunca concordei. Mas se pegarmos o professor Rodrigues Pinto, de nossa faculdade, na época que eu estava lá, os escritos ele falaram, não, o processo de trabalho é diferente do processo civil, o processo de trabalho tem uma informalidade, uma simplicidade que o juiz tem um hipossuficiente ali que o juiz pode dar uma sentença extra-petita. Ele pedir A e o juiz dá B. Então, isso, para mim, era uma diferença marcante para o processo civil que me fazia sustentar essa autonomia. Hoje, eu já não sustento mais. Porque se nós pegarmos a reforma trabalhista, ela mexeu com toda a estrutura do processo de trabalho, no que tange a essa parte principiológica e de técnicas processuais. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela eliminou essa simplicidade quando ela passou a exigir da petição inicial os requisitos, os mesmos requisitos do processo civil. O pedido tem que ser Não, sério é e isso. determinado. Então, não é É mais um isso. processo informal. A reforma trabalhista, ela eliminou a execução de ofício, que não tinha no processo civil. No processo civil, você tem que dar início à execução. No processo de trabalho, não. Não, aí, Então, veja como são as então coisas, a Bruno. reforma trabalhista, mas ela incorporou uma série de institutos ipsiliteris que ela pegou do Código de Processo Civil e trouxe para o processo de trabalho. Então, o processo de trabalho hoje, ele está muito próximo do processo civil. E é possível sustentar, realmente, como você colocou, que seja um procedimento especial. É assim na Itália. Na Itália, o processo do trabalho é um procedimento especial. Lá não tem uma justiça do trabalho. Então, é altamente sustentável você conceber o processo do trabalho como realmente um procedimento especial, como você colocou. Eu acho o seguinte, o processo de trabalho tem a sua autonomia. Tem a sua autonomia, por quê? Porque ele tem o seu conjunto de regras específicas, tem as suas peculiaridades, que podem ser num número maior ou menor, mas tem as suas peculiaridades, tem a sua estrutura judiciária diferente. Já uma estrutura judiciária diferente, isso também já muda. O sistema recursal é diferente pela estrutura judiciária ser diferente. Tudo isso garante a autonomia de você estudar o processo de trabalho. Isso eu não tenho dúvida. A questão é saber, o que é exclusivo e só pode ser do processo de trabalho. Eu não consigo ver nada. Esse que é o ponto. O processo de trabalho pode se organizar de uma maneira diferente. Mas as técnicas diferentes de organização do processo de trabalho, várias você falou aí, várias, elas podem também ser utilizadas para outros processos. A própria execução, que você colocou como uma questão diferente. Pelo menos há 26 anos se admite a execução de ofício no processo civil para obrigação de fazer e não fazer. A obrigação de fazer e não fazer, você pode executar de ofício. No processo civil, há 26 anos. A lei de alimentos, que é de 68, ela prevê a possibilidade de o juiz dar tutela provisória sem pedido. Alimentos provisórios sem pedido. Ela é de 68, é uma ação de alimentos. Portanto, essas restrições, essas mudanças na congruência, mudanças na execução, sistema recursal diferente, jogar a contestação para depois da audiência,
Isso são técnicas, processuais. Você vai montando, igual um Lego. O processo é um Lego, só pegando essa peça aqui e vai montando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu, particularmente, acho, eu gosto de processo de trabalho. Não sou especialista como você, mas gosto de ver, gosto de atuar na justiça do trabalho, tenho pouca coisa lá, mas toda vez que eu tenho, eu gosto. Mas a impressão que eu tenho é que esse tipo de discurso prejudica o processo de trabalho, não ajuda. O processo de trabalho para de avançar por uma luta, que é uma luta, como você disse, mais de reafirmação do que uma luta de aprimoramento. Quer dizer, imagine se o processo civil tiver técnicas como distribuição dinâmica dos anos da prova. Não tinha previsão expressa na CLT. Agora, para a reforma trabalhista, tem. Mas não tinha. Aí não vai aplicar a distribuição dinâmica do processo de trabalho porque é lá do processo civil, então não quero. Não. Você tem que pensar no aperfeiçoamento da técnica. Porque se você aperfeiçoa a técnica, atento à peculiaridade de ser o litígio trabalhista, um litígio que envolve, como você bem colocou, sobrevivência, questões alimentares, é preciso aperfeiçoar esse processo. Então, tudo quanto eu puder trazer de técnica para aperfeiçoar o processo do trabalho, eu tenho que trazer. Por isso que eu acho essa lógica do artigo 15 uma lógica meio dos anos 40. Eu acho, assim, minha impressão. Eu acho que o diálogo tem que ser um diálogo meio permanente, vai e volta o tempo todo. E as técnicas devem migrar entre os procedimentos sempre que essa migração puder melhorar o procedimento para onde ela vai. Se eu posso importar uma técnica para o procedimento para torná-lo melhor e essa técnica não é incompatível com o procedimento, por exemplo, eu concordo que você não pode importar o agravo de instrumento para o processo de trabalho. Por quê? Porque o processo de trabalho já é estruturado para não ter recurso contra interlocutória. Agora, você não vai importar negócios processuais, não vai importar distribuição de danos da prova, não vai importar litigância de má-fé, não vai importar a gratuidade da justiça, cujo regulamento do CPC é muito mais sofisticado do que o do regulamento da CLT, não vai importar o regulamento da penhora, a disciplina sobre a coisa julgada, etc. Enfim, tem vários exemplos. Agora, pegando esse gancho, vamos avançar aqui, né? Você acha, então, que é o caso de se criar um código do processo de trabalho? Você acha que vale a pena? Seria, na verdade, um estatuto, né? Um estatuto do processo de trabalho, uma lei específica que regula o processo de trabalho do início ao fim, né? De postulação até execução. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Bruno? Primeiro, Fred, seu raciocínio é altamente sustentável, essa questão da autonomia, de não autonomia num procedimento especial, de uma ajuda, de necessidade, talvez, do artigo 15. Realmente, muita gente sustenta que talvez não fosse necessário o artigo 15, porque, pela lógica, né, um processo comum, eu falo processo comum, processo civil, se aplicaria quando o processo especial fosse, né, houvesse necessidade de ser complementado, né? Agora, o que é que eu achei positivo no artigo 15? Porque, na prática, eu sou advogado militante, e, na prática, a aplicação do processo civil no processo de trabalho sempre foi feita de uma forma sem qualquer uniformidade. A gente costuma falar, né, que no foro trabalhista, que cada juiz tem o seu Código de Processo Civil. Então, por exemplo, antes do CPC 2015, a gente tinha a regra só da subsidiariedade. Se a CLT trata de um tema, o processo de trabalho trata de um tema, você não pode aplicar o processo civil. E aí vinham os juízes criando teorias axiológicas e teorias para aplicar. E aí você tinha um juiz mais técnico, que seguia a técnica, e o outro, né, que ia buscar aí. Então, talvez eu veja como um norte essas técnicas, né, de supletividade e subsidiariedade para colocar alguns parâmetros na aplicação. Agora, qual seria o melhor dos mundos? Aí eu concordo com você, quer dizer, não sei a sua posição, mas penso que um Código de Processo de Trabalho teria o condão de eliminar muito dessa insegurança jurídica, que não é exclusiva do Brasil, né? Em Portugal, nós temos um Código de Processo de Trabalho. No Código de Processo de Trabalho tem o artigo que prevê que, mesmo com o Código de Processo de Trabalho, você tem uma aplicação do processo civil, e ainda assim pode-se gerar dúvidas, né? Então, eu penso que estou completamente de acordo com você desse diálogo, né, de aperfeiçoamento mútuo
né, de diálogo, de aplicação de dispositivos aqui e ali. Para o quê? Para se aperfeiçoar a prestação jurisdicional, nós temos a melhor prestação jurisdicional possível. O problema é que quando você vai para a prática disso, se gera uma insegurança jurídica enorme. Na época que eu fiz minha tese de doutorado, que eu conversei com você, eu fiz uma pesquisa de campo em São Paulo, primeira instância, segunda instância, aplicação do CPC. Vamos lá, peguei 10 dispositivos e fui entrevistar juiz e desembargador. E nenhum ponto houve uniformidade. E dava assim as médias. 50% entende que a multa do antigo 475J se aplica à execução trabalhista. 50% entende que não. Então, e esse cenário de insegurança jurídica, mesmo com a instrução normativa número 39 do TST, que trouxe balizas, né, para aplicação, ela continua a existir. Então, diante desse cenário de insegurança jurídica, nessa heterointegração de normas, eu penso que um estatuto, como você falou, um Código de Processo de Trabalho, seria bem-vindo dentro desse cenário, né? Incorporando a reforma trabalhista incorporou uma série de dispositivos, produção dinâmica da prova, trouxe ipsilíteres do processo civil, litigância de fé, copiou o dispositivo e colocou, exceção de incompetência, pegou e trouxe, mitigação dos efeitos da revelia, pegou aqui e trouxe. Então, é melhor fazer logo um código, né? Fazer um código de processo de trabalho. Mas isso é antigo, viu, Fred? Essa história de código de processo de trabalho já se debate há muito tempo, e nunca vingou, né? Eu acho o seguinte, algumas considerações. Veja, eu não vejo nenhum problema de uma lei que regule o processo do trabalho. Não vejo nenhum problema. Agora, eu fico com a seguinte reflexão. Essa lei corre o risco de ser uma reprodução em 98% do CPC. Reprodução. O que faz com que ela não tenha sentido. Ou você faz uma lei curta para apenas dizer quais são as características que são do procedimento trabalhista, que sejam peculiares ao procedimento trabalhista, e remeter o resto ao CPC. Então, eu não sei qual é se é muita energia gasta para uma coisa que, no final das contas, vai parir um rato. Uma montanha que vai parir um rato. Mas a primeira reflexão. A segunda é o seguinte: Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, que está nos assistindo aqui, presidente da ANEP, né? Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Você já é da ANEP, Bruno? Não, gostaria muito de ser. Você precisa ser. Pedro, você está assistindo aí? Tem que providenciar ingresso de Bruno na ANEP. Eu tenho um orgulho. Aí Pedro me pergunta. Minhas raízes nordestinas. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de fazer parte aí da associação. Aí Pedro me pergunta, Fred, então diga qual é o ser do processo civil. Na verdade, essa é uma pergunta geral. Quando eu perguntei qual é o ser do processo de trabalho, eu faço para o processo penal, para o processo civil, para o processo administrativo. O que torna o processo civil, penal, administrativo, trabalhista, etc., é o seu conteúdo. É o seu conteúdo. É ele que diferencia um processo do outro. É o conteúdo, não a sua estruturação. A sua estruturação é técnica. Então, um processo é coletivo porque o conteúdo envolve direito de grupo. Um processo é civil porque o conteúdo não é trabalhista, não é penal. Então, é o conteúdo que define. Você fala o direito material que ele vai... o direito discutido. É o objeto do processo. Direito material, perfeito. O objeto do processo é que define. E aí, veja, o objeto do processo é o problema de direito material. Veja que todo mundo que começou a falar aí, quando eu perguntei quais são os princípios do processo de trabalho, que são peculiares do processo de trabalho, todo mundo falou princípios que não são do processo de trabalho. São princípios do direito do trabalho. Esses princípios do direito do trabalho alteram o processo. Isso para mim, é a concepção virtuosa do que se entende por instrumentalidade. Sem entrar nas discussões filosóficas sobre instrumentalidade, a concepção virtuosa é o processo como estrutura, ele deve se amoldar ao seu objeto. Então, se o direito civil obrigacional tem alguns princípios próprios dele, o processo vai carregar isso. Então, a interpretação do objeto do processo e, portanto, a interpretação das normas processuais relativas àquele processo vai levar em consideração o regime jurídico do que se discute. Então, a propósito da Lei de Liberdade Econômica, é um parâmetro que eu vou fazer aqui.
Você pegar na lei de liberdade econômica, está dito que ela se aplica ao direito do trabalho, urbanístico, administrativo, não sei o quê, mas não fala em processo. E aí me pergunto, a lei de liberdade econômica se aplica ao processo? Claro, se ela se aplica ao direito material X, e esse direito material X é processualizado, ele traz consigo o seu sistema de normativo, que vai interferir na estrutura que é o processo. Então, isso é relevante, saber o que é. Eu entendo que o que é o processo, o ser do processo, está no seu conteúdo. A estruturação do processo é uma questão de técnica, de ajuste, de arrumação para que o processo se amolde, né? Seja mais adequado como ferramenta que é para o reconhecimento e a efetivação dos direitos. Por isso que eu volto a perguntar, o que é aquela história, né? Qual é o princípio como norma fundamental que é exclusivo do processo civil? O princípio que é exclusivo do processo penal, que é exclusivo do processo do trabalho. O princípio. O princípio do processo penal é da ação penal indisponível. É indisponível? Transação penal, colaboração premiada. Isso é só no processo penal? A tutela coletiva, se for assim, também é indisponível. No cabo de existência. Então, veja como o que é uma técnica e, portanto, é contingente e pode transitar entre os procedimentos, as pessoas às vezes transformam no ser da coisa. E não é o ser da coisa. Então, são reflexões. Agora, você vê... Diga aí. Diga. Não, o seu raciocínio está perfeito. Não existe esse conteúdo exclusivo. Variedades desse conteúdo, mas não é exclusivo, porque como você falou, no juizado nós temos um hipossuficiente também, que é o consumidor. E aí temos também peculiaridades próprias, né? Então, vendo o processo sob esse viés, né, que é o viés correto, né, de estar voltado com um instrumento do direito material, né, no processo de trabalho, qual é o traço? É o traço da proteção do hipossuficiente econômico. Daí gerar técnicas para se adequar a esse processo ao direito material. Só que isso não é exclusivo do processo de trabalho, como você falou. Não é um traço exclusivo. Porque nós temos o juizado, né? Para a gente partir para o encerramento, meu amigo Bruno, eu queria lhe fazer uma pergunta. Estamos aí no tempo de pandemia, acho que o processo do trabalho, que deu uma descansada durante 2 anos com a reforma trabalhista, o pessoal ficou de descanso aí, vai renascer fortemente, grandes questões do direito do trabalho estão surgindo e as consequências e outras inúmeras virão. Então, é um mercado que se abre aí, muitas oportunidades profissionais se abrem, oportunidades intelectuais para nós refletirmos sobre o assunto. Então, eu lhe pergunto, pandemia e processo do trabalho. Você vê algum tipo de impacto? Vê algo que o CPC pode ajudar? O que é que você me diz disso? Eu acho que é o momento de trazermos as convenções processuais, né, para o processo do trabalho. Realmente, hoje está uma insegurança com os atos processuais por videoconferência, por exemplo, está uma discussão enorme, né? Aqui em São Paulo, o Tribunal do Trabalho trouxe um ato prevendo a prática de audiências por videoconferência. A Associação dos Advogados de São Paulo foi até a presidência, questionou, impugnou, e aí o tribunal voltou atrás em relação às audiências por videoconferência, porque a testemunha pode ser ali induzida, enfim. Penso que seja o momento de nós repensarmos a utilização dos negócios jurídicos processuais, né, que infelizmente a instrução normativa número 39 do TST diz que não se aplicaria, mas a instrução normativa não é vinculante. Então, eu até estou lendo, comecei a ler o trabalho da sua orientanda, aí que defendeu a tese de doutorado, a Maria Paulo, trabalho excepcional, foi sobre sua orientação. E hoje está todo mundo no processo de trabalho falando, pô, e as convenções processuais? Porque a gente pode fazer uma convenção e não quero ato por videoconferência, né, no meu procedimento.
Então, eu vejo um campo aí para a adaptação desse instituto, né? Outro instituto que eu tenho invocado muito é o 313, da suspensão do processo por motivo de força maior, que nós não temos no processo de trabalho. Então, tem algumas situações que eu falo, pô, vamos pedir a suspensão, não do prazo, né? O CNJ suspendeu o prazo, que retornaram agora, mas a depender da situação, você poder pedir a suspensão do processo, a depender da situação. E ontem eu dei uma palestra lá para os alunos da UERJ, que me pediram para falar sobre ODR, né? Aí, que são online dispute and resolution, né? Talvez foi uma coisa que me mexeu com minha cabeça, começar a pensar também nos meios alternativos, ou melhor, adequados, né? O processo de trabalho, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de arbitragem trabalhista, então foi um passo aí. Antes tinha uma restrição, então eu penso que seja um momento propício aí para a gente buscar também meios adequados, né, como a doutrina prefere utilizar, de solução de conflitos trabalhistas, não ficar só na jurisdição estatal, mas e também para a jurisdição privada, em que há também lá a utilização de tecnologias, né, que corroboram essa necessidade de isolamento que a gente vive com a pandemia do coronavírus, né? Então eu vejo Com certeza. tempo aí para a gente esse negócio dos negócios processuais, para mim, é muito importante, você sabe disso. Eu sou entusiasta do assunto, fui um dos responsáveis, junto com o Pedro Nogueira, pela inclusão do artigo 190 no CPC. E sou um crítico da instrução normativa do TST, que disse lá em 2016 que não se aplica. O 190 é o processo de trabalho. Eu venho falando sobre isso. Isso é um dispositivo que vai ser revisto. As coisas vão acontecer e os fatos vão se revoltar contra essa interpretação do TST consolidado lá na instrução. Semana passada, inclusive, a Escola Nacional da Magistratura me chamou para falar sobre isso, perante todo o corpo aí de judiciário trabalhista do Brasil. Dezenas de juízes trabalhistas e ministros assistiram. Ontem eu recebi do meu amigo Ney Maranhão, que é juiz de trabalho, que mandou para mim no meu WhatsApp. Ele fez negócio com as partes, com o uso do WhatsApp, para poder avançar nesse problema, que é o problema hoje do vínculo presencial. Mandou para mim. Então, os fatos superam. Essa tese de Maria Paulo, que foi me orientando no doutorado aqui na UFA, defendido no passado, é uma tese espetacular, com 600 páginas, em que ela mostra, inclusive, que você negar a possibilidade de negócio processual trabalhista é um equívoco 100%. A partir de agora, é a gente pensar quais são os limites disso. Claro, aí tem várias discussões sobre os limites. Isso é uma coisa importante discutir, quais são os limites, tendo em vista a vulnerabilidade do trabalhador. Mas negar a possibilidade não dá. Não dá. Então, com todas as vênias, evidentemente. Pois bem, com isso a gente vai terminando. Eu queria agradecer a presença de todos. Muita gente aqui participou, muita gente qualificada aqui. Bruno Osmar Cortes aqui passou, já mandou um abraço aqui pra gente. Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, Michel Mutim, que é meu aluno aqui durante muito tempo aqui na Bahia. Não sei nem onde é que o Michel tá, mas tá por aí. Tem uma galera que entrou aqui, que costuma acompanhar, o que significa que o pessoal está interessado em ouvir o que você tem a dizer. Eu queria agradecer, passar a palavra para você se despedir e a gente encerrar. Só esse último ponto que você colocou é muito pertinente. Eu advogo no Tribunal Superior do Trabalho, e na época que saiu o Código de Processo Civil, eu conversando com alguns ministros, eu falei, pô, vocês poderiam ter avançado mais com os negócios processuais. E falaram assim, não, Bruno, uma coisa de cada vez, a gente vai aos poucos, né? Então, realmente, como você falou, a tendência realmente vai ser a superação desse entendimento. Mas, Fred, eu queria agradecer muito aí a essa oportunidade, né, de te rever aí virtualmente, mandar um abraço para todos aí, agradecer a todos que acompanharam aí a live. Vi também alguns amigos aqui, colegas, não dá para citar todos, e muito produtivo. Você realmente é uma grande referência, eu repito, para todos nós processualistas baianos,
não é? E fiquei muito feliz, estou sempre à disposição aí. Gostei de ver o interesse dos estudiosos do processo civil ao processo do trabalho, né? Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, professor da USP, o Heitor Sica, que ele fala, olha, vai fazer direito comparado com a Alemanha, Itália, vamos fazer direito comparado com o processo de trabalho também. Então, eu vejo o interesse aí dos estudiosos com o processo de trabalho, com essa comparação, que foi o que a gente fez aqui, não é? E muito positivo, né? Eu estou à disposição aí para dialogar, né, com todos, à disposição de todos. Muito obrigado, Fred, pela oportunidade. Valeu, galera. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Se cuidem, viu? Aquele abraço.